Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós debatemos assuntos relacionados ao mundo do direito. Hoje nós vamos falar sobre uma recente decisão do STJ que declarou a inexistência de prazo para impetração de mandado de segurança em matéria tributária quando se trata de tributo periódico. Antes, porém, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, deixe seu like também e se inscreva em todas as nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Bom, pessoal, como nós antecipamos, hoje nós vamos falar sobre uma questão envolvendo o direito tributário e um assunto muito prático, que é o uso do mandado de segurança em matérias tributárias. A gente sabe, para quem está na prática aí no dia a dia, que o mandado de segurança é uma das ferramentas mais importantes para quem advoga na área tributária, uma vez que ele tem uma série de benefícios, evita aí de pagar sucumbência, ele tem uma tramitação mais célere. Obviamente que ele tem que respeitar aí os requisitos, tem que ter prova pré-constituída, né? Tem que ter o ato coator, então tem uma série de detalhes. Porém, é uma ferramenta muito boa para o dia a dia em matérias tributárias. O grande problema é que nós tínhamos aí um caso de um recurso repetitivo aguardando o julgamento no STJ, que inclusive gerou aí o tema de repercussão geral 1273 do STJ, que estava sob júdice para dizer se esse prazo de 120 dias também valia para as questões relacionadas à questão dos tributos que tenham vencimentos periódicos, ou seja, a famosa prestação continuada, né, de trato sucessivo, como por exemplo lá uma questão envolvendo ICMS, imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL, etc. É lógico que tem situações em que o tributo incide uma única vez, e aí sim você tem que respeitar os 120 dias. Então eu fiz lá uma doação, eu quero discutir uma questão envolvendo essa doação, tem que respeitar o prazo de 120 dias. Ocorre que existem situações em que é de trato sucessivo, como por exemplo o ICMS. Todos os dias a empresa está recolhendo, todos os dias ela está pagando o ICMS. Então isso é de trato sucessivo. Então como interpretar o prazo decadencial estabelecido na Lei 12.016 em relação a essa situação dos tributos que tem trato sucessivo? É exatamente o que o STJ estava a decidir e ficou definido aí pelo STJ de forma bastante clara que não há que se respeitar o prazo de 120 dias em situações como essa, exatamente pela continuidade da realização do fato gerador. Então eu queria ler para vocês aqui um pedacinho do que foi decidido no STJ, que é de grande importância para vocês aí que nos acompanham. O ministro Paulo Sérgio Domingues, relator do repetitivo, reiterou a jurisprudência consolidada do STJ que permite o uso do mandado de segurança em caráter preventivo diante de ameaça atual e objetiva a direito líquido e certo, o chamado justo receio. Nessa situação, a ação não se submete ao prazo decadencial de 120 dias. Segundo o ministro, nas obrigações tributárias sucessivas, cada fato gerador é seguido por outro iminente, mantendo o contribuinte em constante ameaça de lesão a direito. Nesse cenário, não há como se cogitar de aplicação do prazo decadencial do artigo 23 da Lei 12.016 de 2009, enfatizou o relator. Os processos suspensos pela primeira sessão, em razão da controvérsia, poderão ser retomados e o entendimento deverá ser observado pelos tribunais em casos semelhantes. Paulo Sérgio Domingues ressaltou que o tema já gera divergências no tribunal, mediante uma posição minoritária que considera a obrigação tributária, mesmo sucessiva, como surgida com a publicação da norma, um ato jurídico único com efeitos concretos. A corrente majoritária, no entanto, entende que a lei ou ato normativo, geral e abstrato, é um requisito necessário, mas não suficiente para o surgimento da obrigação tributária. Abre aspas. Essa orientação, permissa vênia, a mim me parece a mais adequada, já que nos termos do artigo 113, parágrafo 1º do CTN, a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador. E esse dado da realidade, o fato ou o ato que gera a obrigação de pagar o tributo, não tem vinculação necessária com a edição da lei ou do ato normativo que estabeleça abstratamente uma hipótese para a incidência da exação, declarou o relator. Um dos recursos julgados como repetitivo teve origem em um mandado de segurança contra o Estado de Minas Gerais, questionando o aumento da alíquota do ICMS sobre energia elétrica de 18% para 25%. A sentença rejeitou a preliminar de decadência e a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
correta a solução conferida pelas instâncias ordinárias, haja vista que, em se tratando de controvérsia acerca de norma que interferiu na dinâmica de obrigações tributárias sucessivas, está demonstrado o caráter preventivo do mandamus decorrente da ameaça atual, objetiva e permanente de aplicação da norma em desfavor do contribuinte impetrante, concluiu o ministro. Diante disso, então, pessoal, o que ficou definido é que não há prazo para impetração de mandado de segurança quando se trata de trato sucessivo. Então, se você está com uma situação dessa, em que a empresa está pagando reiteradamente um determinado tributo e você quer discutir alguma situação envolvendo a lei, não há problema nenhum você entrar com mandado de segurança, haja vista que não há obediência a esse prazo decadencial de 120 dias, porque o STJ entendeu que ele, por ser preventivo e por ter como base a discussão efetiva sobre esse tributo, como ele é de trato sucessivo, não há que se falar no prazo decadencial. E isso é uma ferramenta interessante porque ela te tira uma série de dores de cabeça futuras aí, principalmente envolvendo o honorário de sucumbência numa ação que pode aí gerar um ônus grande para a empresa. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente se vê nos próximos. Até lá!